O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá pessoal, mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje um assunto bastante interessante, assim, para quem gosta de música, gosta de um bom som, de cultura, também da história da música, a história da produção musical. Vou falar com o Cleiton Ogura, ele é colecionador de vinil, já tem uma vasta coleção, ele vai explicar melhor pra gente como é que começou isso e o que ele tem hoje na coleção dele, qual o perfil dessa coleção, o que ele mais vê de valor e como é que ele começou, né, realmente a curtir isso. Para quem é mais jovem, o vinil era até a década de 90, começo ali, era a plataforma, digamos assim, que a gente conseguia ouvir um som de qualidade. Claro, já tínhamos a fita cassete, mas ter o vinil, ele é muito interessante porque há toda uma composição, ilustração de capas e até a composição dos discos, as faixas, a posição das faixas, das músicas, a disposição delas caracterizava muito um trabalho. Então, quer dizer, a gente vai conversar sobre isso, essa relação toda com a música, essa relação sonora até do vinil. Tem muita gente que ainda fala que o som do vinil é um som de melhor qualidade do que o som digital, e é isso que nós vamos falar com o Cleiton Ogura. Eu lembro que você pode participar do Conversas com Binder, mandando sugestões de pauta para o nosso Instagram, que é o Conversas com Binder. Também estamos no Twitter, Comando na Mídia. Nosso site é o comandonews.com.br. Bom, para começar, Cleiton, queria que você falasse um pouquinho como é que começou o teu gosto pelo vinil, a tua vontade de colecionar. Então, antes do vinil, a paixão por música é que comanda tudo isso, né? O gostar, o interesse, enfim. E as lembranças que eu tenho de música são todas da década de 80, né? O início, né, da minha paixão musical, escutando muito rádio. Eu lembro que eu acompanhava minha mãe nas entregas que ela fazia das bijuterias nos supermercados. Ela me deixava ali no carro, escutando rádio. Eu também cuidava do meu irmão. Ele ficava no banco de trás, eu ali do lado, na frente. E a gente ficava listando música, então pra mim era um deleite, assim, né? E depois, quando chegava em casa, gravação de fitas, né? Gravava música no rádio, aquela coisa de vai começar tal música, né? E aí soltava a fita pra gravar. Eu sei como é que é, Cleiton. Aquele momento você tá gravando a música ali no rádio e de repente vem aquela vinheta. Rádio não sei o que, rádio não sei das quantas, aquela vinhetinha gravada. Ficava em cima da gravação, ou então aquele chiado, né, da estação não pegando direito, ou estação uma pegando na outra, e aquele fundo, né, bem complicadinho. Era uma luta gravar em cassete, até uma lembrança que eu tenho também, uma lembrança afetiva bem interessante, assim, da dificuldade que era a gente ouvir a música por completo que a gente gostava. Ficava louco quando no fim ainda o radialista entrava, o locutor entrava no meio da música, né? Aquelas coisas. Então veio daí, paixão por música é que me levou a depois, futuramente, colecionar discos de vinil. De fato, essa questão do locutor entrar no final acontecia demais. Eu lembrei só das vinhetas, você lembrou aí dessa parte do locutor invadindo a música no fim, mas eu penso que era uma estratégia das gravadoras, né? Para fazer com que você
ficasse cada vez mais fã de uma música, de uma banda, enfim, ou de um cantor, e não conseguindo esse conteúdo na íntegra, você fatalmente juntaria algum trocado, algum dinheiro para poder adquirir o vinil depois. Eu me lembro aqui em Curitiba, na minha infância, que eu ia numa loja chamada Rei do Discos. Eles tinham 3 sedes em Curitiba e, nossa, me acabava ali, eu ficava horas na Rei do Discos ali na rua 15 de novembro, apreciando, imaginando, porque era muito caro, né, comprar aquilo que a gente queria. Muitas vezes eu tinha que usar um poder de convencimento dos meus pais muito grande, mas o que eu percebi que muitas coisas que eu pedia, eles também queriam ouvir. Então, na verdade, assim, eu acabava atendendo quando eu era presenteado. Acho que todos em casa acabavam sendo presenteados ao mesmo tempo com um disco de vinil. Agora, Cleiton, a gente fala dos anos 80, início de 90 ali, que o vinil continuou sendo o forte, né, para que a gente pudesse ter os álbuns, as músicas, mas na década de 90 surgiu o vinil e todo mundo passou para o vinil, pelo menos a grande maioria. Aliás, você nem encontrava muitos CDs, muitos LPs, né, de bandas, mas, quer dizer, era muito, e quando existia já era muito caro. Então, inclusive, houve essa migração para o CD. Aconteceu isso com você também, essa mudança? Como é que foi para você? Quando começou o CD no início da década de 90, para mim, né? Foi acho que em 91, eu lembro do primeiro, segundo CD que eu tive. E sim, parei de escutar vinil, né? Eu acho que ali foi um divisor, né? Todo mundo estava encantado com essa nova mídia, né? O CD, enfim, o digital, toda a história da qualidade, né? Que o CD prometia trazer, né? Levar, né? Para nós. Então sim, nesse período eu fiquei basicamente só com CD, né? Até 99 ali só no CD. E aí depois veio o interesse por vinil por uma série de acontecimentos, né, na minha vida. Mas aí, Cleiton, você falou que lá por 99 você voltou a ouvir vinil. E eu queria entender o porquê que você retomou, mesmo tendo uma mídia bastante fácil, né, que era o CD, com bastante possibilidades na época. O que fez você voltar a ouvir vinil e quais as qualidades que você percebeu, né, já vinha percebendo no vinil? Vinil, ele tem todo um romantismo, né? Eu particularmente sinto isso, né? Existe um romantismo de você ter as capas maiores, as capas com histórias, né? Contracapa, os discos que abrem, os álbuns, né? Então, também tem os encartes, enfim, tem uma série de detalhes, né? Que encantam, né, a meu ver, e aquela coisa de você tirar o disco, a interação que você tem é muito forte, né? Você colocar o disco no toca-disco, colocar a agulha para tocar, aumentar, né? No meu caso eu tenho um ritual, eu tenho tudo ajustado para a caixa estar no nível perfeito para o meu ouvido, uma série de coisas que aí eu virei audiófilo, aí eu já extrapolei. Mas voltando assim, o vinil tem todo um romantismo, né? Então ele encanta porque é uma arte grande, né? Uma arte gráfica, a interação, né? O tato, o cheiro, né? O ouvir, o visual, né? Ele mexe com todos os sentidos, né? Isso que é o grande barato do vinil. Bacana, Cleiton. Então agora vamos para o que o povo quer saber. A sua coleção, como é que ela começou? O que você começou a perceber que você poderia juntar? Essa coleção vem desde antes da época do CD? Como é que foi? Como é que você começou a ter esse hábito de colecionar vinil? Então, minha coleção iniciou porque paixão da música, como eu falei para você, e no meio da Unicamp, né? A Unicamp é uma universidade fantástica e eu saí de Curitiba com 17 anos, fui para lá e ali eu descobri um universo, né? O universo da universidade, a universalidade, né? Vamos dizer assim, de pessoas, de
instituições, você tinha engenharia, a música, a arte, nossa, medicina, tudo junto, né? Então eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu gostava muito da música, da arte já. E eu fui numa das reuniões da Rádio Muda. Existe uma rádio no centro da Unicamp, que deve existir até hoje, se eu não me engano. E a Rádio Muda, ela ficava ali, né? Tem um teatro de arena lindo, onde tinham as festas, era uma coisa fantástica. E ali ao lado do teatro de arena existia uma caixa d'água comprida, onde lá em cima tinha uma antena de rádio e embaixo ficava a Rádio Muda. E eu fui lá angariar os horários para fazer programa de rádio. E aí eu iniciei esse universo, né, de pesquisa musical. A Julie, que até a gente está fazendo uma brincadeira eu toco violão, ela canta lá dos Estados Unidos, hoje ela mora lá, ela foi fazer um programa comigo nas quartas-feiras, que era o MQB, se não me engano era das 10 à meia-noite, e sábado eu tinha um programa especial que começava às 9 e ia até quando alguém aparecesse na rádio de madrugada para tocar. Então, aí começaram as minhas pesquisas musicais, toda a minha paixão por pesquisar mais a fundo e, consequentemente, o vinil, né, começou a entrar na minha vida. E aí aquela pesquisa maluca, não tinha internet, não tinha nada. Então você comprava um disco, escutava uma música e começava a buscar referência em outro disco, aí comprava outro, e aquela coisa, descoberta, pesquisa intensa, né, sem internet, sem nada, pesquisa por descoberta, por compra, por acaso, que não existe na minha concepção, e aí foi. Eu entrei nesse mundo por conta da Rádio Muda e dos amigos, enfim, de tudo que existe ali. Então, que legal, olha só, Cleiton, essa eu não sabia, que você tinha um programa de rádio e ali, né, apresentando e comandando, produzindo. Eu acho muito interessante essa questão da produção, que a pessoa tem que pensar, tem que preparar. E eu lembro quando era criança, eu montava a minha rádio, eu tinha uma rádio chamada Rádio Juruna, com um amigo meu de infância, o Luciano e tal, até amigo meu até hoje e tudo, e a gente comandava a programação, né, dessa rádio local, digamos assim. A fita cassete ia passando de casa em casa até todas as pessoas ouvirem. E teve uma ocasião até que eu me recordo que nós achamos que estávamos gravando a rádio, mas não estávamos, quer dizer, esquecemos de apertar o botão REC, o vermelhinho lá do gravador, e não gravou. Ficamos 1 hora inteira falando para nós mesmos, eu e ele. Não gravamos e perdemos aquele programa. Mas era um momento muito bacana, a gente tinha que produzir, escolher as músicas, até os entrevistados, mas principalmente a questão das músicas com o vinil que eu tinha em casa, com os vinis que eu tinha em casa, que eram de todas as maneiras. E a rádio era uma rádio brega até, então ali rolava Odair José, Amado Batista, mas era bem interessante, assim, o conteúdo era bem legal. Mas eu queria saber de você, Cleiton, como é que você compra o vinil? Como é que você tem o hábito de montar essa tua seleção e aí cada vez mais aumentar a qualidade dela? Sobre comprar discos, eu compro ainda, eu tô muito seleto, né? São 23 anos, né, de coleção de discos, e então eu posso dizer que eu tenho muita coisa boa, muita coisa rara, né? Então, e a gente fica muito sábio e experiente em como comprar discos, né? Que é uma coisa que você só aprende na prática. As pessoas, hoje eu vejo ali, quando eu vou comprar disco, você vê o pessoal, né, comprando assim qualquer coisa, ou enfim, achando que está comprando uma prensagem maravilhosa, e a experiência conta muito, né? E então eu normalmente compro discos em lojas de São Paulo, algumas aqui em Curitiba, claro, eu tenho amigos aqui em Curitiba com lojas, amigos em São Paulo. Nessa caminhada de colecionador, muitos lojistas são meus amigos, a gente tem muitas histórias para contar, né? Então, quando a gente se encontra, nossa, quanto tempo, né? Enfim, tem tanta coisa. Então eu compro discos antigos, discos novos nem tanto, que hoje eu tenho escutado muito streaming, mas não o streaming Bluetooth. O Bluetooth ele não dá qualidade. Eu sou bem exigente hoje com qualidade musical,
Então eu sou um audiófilo, né? Eu não sou um cara que escuta música por escutar. Eu escuto música porque eu gosto e tem que ser de qualidade, né? É o que sai da caixa, equipamento, tudo.